Olá, como estão todos? Mais uma vez estamos juntos aqui no nosso canal É de Fé para juntos tratarmos da maravilhosa Palavra de Deus. Eu quero tratar sobre o tema dúvida dessa vez. E dúvida é algo que incomoda muito. As pessoas que estão inseridas nesse lugar, neste contexto de dúvida, elas têm um incômodo. Isso gera uma ansiedade dentro dos corações, não é verdade? E as dúvidas elas vão desde coisas pequenas, que não têm impacto em nenhum resultado, quanto a coisas grandes. Então, existe uma dúvida de repente de uma camisa que vai se colocar no dia seguinte para trabalhar, o sapato que vai se colocar, a televisão que vai se comprar. É óbvio que se comprar alguma coisa de má qualidade tem uma consequência aí, né? É um custo, é um dinheiro que se joga fora. Mas efetivamente não traz um prejuízo maior na vida da pessoa. Não traz um prejuízo maior de consequência que aquela pessoa vá viver e que, enfim, traga uma angústia, deteriore alguma coisa, algum relacionamento. É apenas um objeto que se gastou e se jogou o dinheiro fora. Mas nós temos aqui um texto que está em João, capítulo 10, a partir do versículo 22, que mostra aqueles judeus e os religiosos e homens daquela época diante de Jesus e com dúvidas, incomodados, querendo que Jesus falasse abertamente: você é o Cristo? Afinal de contas, nos revele isso. E a gente encontra esse desespero no coração desses homens aqui no versículo 24 de João 10, onde eles dizem assim: então os judeus rodearam Jesus para indagar-lhe: até quando nos deixará em dúvida? Se és o Cristo, dize-nos claramente. Interessante que o próprio Jesus já estava fazendo muitas obras naquele período. O próprio Jesus já havia ministrado diversas vezes sobre quem ele era, mas aqueles corações tão obscurecidos pelo próprio entendimento, tão obscurecidos e tão distantes do Senhor, não conseguiam compreender que aquele era o Cristo. E Jesus responde claramente no versículo 25, respondeu-lhe Jesus: eu já vou-lo disse e vós não acreditais. Eu paro aqui nesse momento. Quantas vezes Jesus tem falado ao seu coração para que a sua postura seja mudada? Procure um novo caminho. Talvez você olhe e diga: mas eu não evoluo nas ações que eu faço na minha vida. Eu não consigo tocar em bênçãos como eu gostaria de tocar. E existe uma ordem vinda do alto para um posicionamento. E por vezes nós não nos colocamos, vivemos esse posicionamento que Deus requer de nós. E aí nós entramos nesse mesmo critério que Jesus disse: eu já falei, eu já informei, eu já disse como você tem que agir, mas vocês não acreditam, não tomam posse daquilo que eu tenho falado para que a sua vida deslanche. Há pessoas que hoje certamente estão vivendo talvez 1, 2 anos, 3 anos, 10 anos, orando por uma mesma causa. E seus corações estão realmente angustiados, entristecidos. Mas é necessário ver se nesse meio de caminho, se nesta caminhada, neste processo, todas as ferramentas estão sendo usadas como deveriam ser usadas. É necessário ver se não existe algo que está travando este andamento em direção a uma bênção, em direção à conquista de algo. E a Bíblia nos revela várias passagens em que o povo estava caminhando para terras que haviam sido prometidas para serem conquistadas e de repente alguém escondia algum material profano, algum objeto de deuses antigos, de deuses mentirosos, de deuses falsos, e aquilo impactava em todo o povo, em toda a caminhada de toda aquela população que estava indo rumo àquilo que Deus havia prometido. Vemos assim na história de Josué, quando caminhavam para Jericó, né? Vemos assim, a Bíblia tem vários relatos. Então nós precisamos ver o que está acontecendo na verdade para que não haja dúvida nas nossas ações, para que as nossas ações sejam de acordo com o que Deus requer de nós. E ele prossegue no versículo 25 dizendo: as obras que realizo em nome do meu Pai testemunham a meu favor, mas vós não credes, porque não sois das minhas ovelhas, como já vos afirmei. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Então, meus queridos, nós precisamos estar cientes se estamos ouvindo realmente a voz do Senhor e obedecendo. Porque mais do que nós simplesmente ouvirmos, precisamos obedecer e vivermos aquilo que está programado pela vontade do Pai.
Eu tenho certeza absoluta de que quando nós vivemos segundo a sua palavra e andamos completamente de acordo com as suas palavras, o milagre acontece, o sobrenatural acontece, inclusive por ser promessa do Senhor de que os sinais acompanhariam os que crescem. Então, eu quero te convocar a buscar na sua caminhada, nesse tempo todo que você vem orando pela salvação do seu ente, por uma mudança na sua vida. De repente são pecados que até hoje existe uma luta e você não conseguiu se libertar, conseguiu se livrar, vira e mexe está caindo nas mesmas coisas. Procure olhar diante daquilo que Deus tem falado ao seu coração todos os dias. Não vamos ficar escolhendo e separando a palavra de Deus como se isso sim serve para a minha vida, aquilo já não serve para a minha vida. Estamos vivendo tempos em que nós precisamos estar profundamente arraigados na palavra do Senhor, conhecendo a sua vontade para vivermos de acordo com o seu querer e assim tomarmos posse daquilo que Ele tem nos prometido. Porque nós passamos tempo transferindo a responsabilidade para o líder da nossa denominação, para aquele colega de trabalho, para aquele chefe, para aquele patrão, para a esposa, para o filho, para o marido, e não analisamos a nossa própria vida. É necessário que às vezes haja uma dúvida positiva, mas que nós estejamos buscando em Deus a resposta para essa dúvida. Então, Cristo deixa bem claro, vocês estão em dúvida porque vocês não estão conseguindo enxergar tudo que eu tenho feito. Porque se vocês estiverem enxergando, vocês vão entender o que eu tenho feito e saberão que eu sou o Cristo. Em outras palavras, isso eu queria dizer. Então, para o seu problema é a mesma coisa. É enxergar o que Deus tem falado e viver aquilo que Ele tem falado, para que assim você também tome posse daquilo que Ele prometeu para a sua vida. É uma semana de bênção. Eu quero que você creia nisto. É uma semana de salvação. Se você está em dúvida também sobre a salvação, veja, Cristo veio, Ele morreu, ressuscitou e está vivo e quer que você esteja aos seus pés. Se você está também desviado, enfraquecido por algum motivo, o Senhor está com as portas abertas para que você venha e retome a sua caminhada nele. Não há mais tempo para esperar, não há mais tempo para viver sob dúvidas, mas precisamos viver a verdade que liberta, que é Cristo Jesus. Oremos. Pai, que o Senhor venha tratar dos corações que estão em dúvida nesse momento, Pai, para que possam estabelecer a sua confiança no Senhor, para que possam voltar a crer no Senhor. E aqueles que têm dúvida, que nunca creram, que possam crer, abrir os seus corações e entender a sua vontade. Pessoas que estão orando há tempos por algum motivo, alguma razão de enfermidade, de salvação de alguém da família. Enfim, Senhor, são tantos os motivos pelos quais nós oramos, Senhor, mas que a sua dúvida seja desfeita nesse momento, Senhor, e que essas pessoas possam entender o que o Senhor quer delas, Senhor, para que elas possam caminhar sem dúvidas, confiando plenamente na sua voz, Senhor, e possam tocar naquilo que tem buscado para as suas vidas também, Senhor, e que isso seja um multiplicador, e que através do testemunho, Pai, dessas vidas, Senhor, pessoas também se encontrem contigo, saiam, Pai, de um caminho de derrota e vivam em Ti, Pai, a salvação, a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado por isso, Pai, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, eu espero profundamente que este vídeo tenha falado ao seu coração e que esteja orando, esteja buscando para que Deus tire todas as dúvidas que existem no seu coração nesse tempo. Eu espero te encontrar numa próxima oportunidade. Que Deus te abençoe rica e abundantemente.